seguindo a linha de raciocínio do senhor, referindo-se apenas aos documentos rubricados e assinados pelo senhor, eu gostaria de perguntar se consta aqui a sua rúbrica nesse documento. Sim, deixa eu ver, acho que é parte do plano de trabalho, né? Sim, é o plano de trabalho, só para as pessoas também identificarem. É o plano de trabalho mesmo que foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde. Então, seguindo essa linha de raciocínio, aqui estabelece que o Instituto deveria abrir o edital contratando os profissionais por meio de processo seletivo. Nós temos uma notificação que houve reiteração por parte do Ministério do Trabalho, pedindo a regularização dessas contratações, considerando que não havia aqui sendo seguido o regime CLT, que seria contratações por prazo determinado. O que levou o Instituto a mudar a forma de contratação estabelecida no termo de parceria em 16 de julho de 2009? Não, nada foi mudado em relação ao termo de parceria, o senhor está misturando coisas diferentes. Primeiro, a primeira pergunta que o senhor fez, se havia um regimento ou se havia sido publicado a forma de contratação de pessoal e de bens, eu já respondi na sua primeira pergunta que foi publicado. A forma de contratação de pessoal que está publicado ali é por seleção simplificada de pessoal. E isso tem sido feito. Houve 2 movimentos, inclusive. O primeiro, que foi uma preocupação levantada pelo Conselho Municipal, foi de aproveitar ao máximo as pessoas que vinham da parceria anterior, da SPDM, para que não houvesse nem intercorrência e nem processo de demissão, considerando que o município já havia investido nessas pessoas, em capacitação, em vínculo e tudo mais. Isso foi feito naquele momento, né? E as novas pessoas que vêm agregando ao serviço tem sido feito através de seleção simplificada, né? As pessoas, diariamente, nós recebemos currículos, né? E no perfil adequado, a função adequada, é feito entrevistas e contratado. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que o senhor está falando, né, são coisas completamente diferentes. Não é o Ministério Público do Trabalho, né? É a Ministério do Trabalho. É o Ministério do Trabalho. Isso. A fiscalização do Ministério do Trabalho está solicitando que nós façamos a contratação de pessoal por tempo indeterminado. Vou explicar para as pessoas, para ficar mais claro, porque eu acho que um momento desse, inclusive, ele tem de, né, ele pode ser esclarecedor, né? O termo de parceria que nós temos com a Prefeitura, ele é de 60 meses. No entanto, o plano de trabalho, ele é 1 ano, podendo ser renovado por igual período até os 60 meses. Podendo ser renovado. Então, nós não temos, pelo menos estamos trabalhando para isso, acreditamos na manutenção desse plano. Mas, em tese, esse plano termina em agosto deste ano, né, quando completa 1 ano. Pode ser renovado. Parte das despesas executadas nesse plano tem a ver com contratação de recursos humanos, né? A consolidação da lei do trabalho, a CLT, diz o seguinte, que é possível, né, a doutora provavelmente está vindo com o artigo aqui para me dizer qual é, até para ficar mais claro. É no artigo 443 da CLT. A doutora Ana Paula é do nosso jurídico. Que poderá ser feito o contrato determinado de trabalho até o prazo de 2 anos com uma única renovação. Isso que diz a CLT. É isso que diz a CLT. Em tese, eu tenho um contrato de 1 ano. Por que eu vou contratar as pessoas por tempo indeterminado se eu não tenho a clareza de que eu vou ficar mais do que 1 ano, do que 2 anos? Qual é o procedimento que a gente faz em todas as outras parcerias? Iniciamos a parceria, fazemos um contrato determinado até o tempo em que está estabelecido que essa parceria vai durar. Passou 1 ano, a administração, o conselho avaliza como o trabalho foi bem prestado, o trabalho deve ter continuidade, legal, vai renovar por mais 1 ano. O que eu faço? Eu renovo esses contratos de trabalho por mais 1 ano, não podendo ser renovado novamente. Passou o 2º ano de trabalho. O conselho acha legal renovar para o 3º ano. Essas pessoas vão passar para indeterminado. Essa é uma tese com a qual nós trabalhamos. Porque isso não resguarda o profissional, porque o contrato é CLT de qualquer forma, e resguarda o profissional em relação aos seus direitos. Isso
traz economicidade. Por que eu vou ter um gasto inicial, porque os encargos são maiores, de apropriação do município, se eu não vou, em tese, onerar esse recurso, né? E é essa forma que nós trabalhamos. O Ministério Público do Trabalho aqui está entendendo que não, que deveria ser contratado todo mundo indeterminado. E essa conversa nós estamos fazendo, essa tratativa nós estamos fazendo, inclusive hoje de manhã tivemos uma reunião com o jurídico da Prefeitura, com o jurídico da Secretaria de Saúde, para discutir um pouco a estratégia que a gente vai estabelecer a isso. Ou nós partimos, né, para atender essa recomendação do Ministério do Trabalho, né, ou essa observação do Ministério do Trabalho, ou então nós vamos começar a onerar esses custos, né? Lembrando que, pela experiência nossa, né, e aí isso pode ser consultado até no TRT da 2ª Região, já houveram vários casos, né, de relação de trabalho nossa em que questionaram essa questão do contrato determinado, e a Justiça, né, o Tribunal Regional do Trabalho, deu ganho de causa ao Instituto Aqua, né? Então, nós temos, inclusive, uma experiência anterior em relação à legalidade. O fundamental nisso é que nós mantemos a questão da seleção simplificada, demos publicidade inicial a isso, e o contrato respeita a legislação vigente trabalhista no país. Ninguém é contratado por cooperativa, de forma precária, todo mundo tem carteira assinada, contratado pela CLT. Só para esclarecer, vereador, que são duas situações diferenciadas, a forma de contratação e essa observação que o fiscal, o auditor, acho que do Ministério do Trabalho local, né, da delegacia local aqui, está fazendo. Quando foi realizada a prova do processo seletivo? Repito, vereador, foi um processo seletivo simplificado, é a forma que nós publicamos a forma da nossa contratação, né? Nós não fizemos provas nós estamos fazendo análise de currículo e, dentro das experiências que os profissionais têm para desenvolver aquele papel, estão sendo contratados. Reiterando também, vereador, que a maior parte dessa força de trabalho advém da parceria anterior, né? Eu creio que, provavelmente, o que deve ter tido uma intercorrência não, vamos dizer, uma rotatividade, uma recontratação maior, deva ter sido de profissionais médicos, né, que alguns não permaneceram. Lembrando que, até então, uma situação que se colocava aqui era a não vinculação de profissionais médicos, né? Havia uma reclamação muito grande que não tinha profissional médico no PSF, e hoje nós temos uma situação que, além de colocar médico onde anteriormente não tinha, que é o caso de Boracéia, por exemplo, né, que havia uma reivindicação antiga da comunidade em relação a isso, hoje nós estamos com uma lista de espera de profissionais para serem contratados, né? Vieram profissionais de outras localidades do país, se fixaram aqui, o que é fundamental e é bom para o município, né? Você ter profissionais que estão com disponibilidade de vir ao município, se vincular, vir de outras regiões, agrega valor, eu acho não, tenho certeza, ao município, né? Então, nós saímos, acho que um salto de qualidade nesse processo foi ter saído de uma situação de vacância, de falta ou de dificuldade de vinculação de profissionais médicos na cidade, para uma situação hoje que a gente brinca que tem lista de espera, né? Inclusive disponibilizando médicos para o outro parceiro público em relação a plantões, né? Já houve movimentos nesse gênero. Então, é uma satisfação que nós temos também nesse período. Inclusive porque vale lembrar que foi feito um movimento junto com a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, que foi atualizar, vamos dizer assim, o valor pago aos profissionais médicos, porque é uma disputa de mercado muito séria, né, nesse segmento de PSF, né? Então, tem municípios, às vezes, que não tem um hospital, não tem outros gastos, só tem o PSF e acaba disponibilizando um pagamento, né, maior para um profissional de PSF e acaba usando aqui o nosso hospital, né, o hospital da cidade, o pronto atendimento da cidade. E acaba criando uma disputa de mercado. Foi criado, portanto, um padrão aí com a Secretaria de Saúde, que, inclusive, o adicional que esses profissionais ganham é em cima de metas. Ou seja, da mesma forma que nós somos cobrados por metas, os novos contratos de trabalho aqui com os profissionais médicos também são vinculados a metas. Metas relativas a visitas domiciliares, a número de procedimentos, a vínculo da população nos programas de saúde. Eu acho que esse formato, inclusive, deve dar um salto de qualidade na atenção local.